Olá, meus amigos, aqui sou eu, Padre Guilherme, mais uma vez me encontrando com todos vocês nesta quarta-feira, dia 3 de novembro, dia em que a igreja celebra São Martinho de Lima, alguém que viveu uma profissão de caridade, né? Era barbeiro cirurgião, né? Lá na Lima, no país do Peru. O que é barbeiro cirurgião? Eram as pessoas que prestavam esse serviço, né? Da barbearia, do corte dos cabelos, mas também o cuidado do alívio das dores que as pessoas passavam. E depois ele entrou para o convento dos dominicanos, onde viveu uma vida dedicada a Deus. Que pelo exemplo de São Martinho, que se colocou a serviço de ajudar os semelhantes e também viveu sua vida religiosa, nós também possamos buscar a presença de Deus para o nosso caminho. Nós vamos refletir sobre o evangelho de hoje, que é tirado do livro de Lucas, capítulo 14, versículos de 25 ao 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, é bem interessante esta passagem, porque Jesus aqui está convidando ao desapego que é necessário termos para a nossa caminhada rumo à salvação, mas também um desapego que precisamos ter das coisas, né, deste mundo, até mesmo dos nossos relacionamentos, das pessoas que nós amamos. Eles não podem ocupar o primeiro lugar, né? Quem tem que ocupar o primeiro lugar na nossa vida é Deus, né? Não que nós vamos desprezar nossos parentes, as pessoas que amamos, não, nós precisamos viver, né, essa unidade, esse amor com eles, mas isso não pode nos impedir de ter Deus no nosso caminho. Mas é bem interessante aqui o que Jesus chama a atenção, e isso serve para nós, isso serve sobretudo porque algumas pessoas buscam viver a sua vida de fé e às vezes colocam para si mesmas objetivos ou maneiras de viver a fé que se tornam muito difíceis, né? Pessoas às vezes que fazem propósitos de oração que eles não vão conseguir realizar a longo prazo, né? Ou às vezes propósitos de vida que são impraticáveis no comum do dia a dia, né? Claro, tem momentos em que nós fazemos mais esforços ou nos dedicamos mais, mas a nossa vida de fé ela precisa ser vivida no normal, no dia a dia, né? Da maneira comum. Esses exageros que às vezes nós vemos, às vezes tem algumas pessoas que se prendem a algumas tradições que já estão superadas, né? Coisas que são do passado, maneiras de viver a fé que não se adequam mais ao tempo em que nós estamos vivendo, né? Ao hoje. Maneiras de viver, né? Como se fosse escrever um texto usando uma máquina de datilografia, sendo que hoje existe o computador, né? Nós precisamos tomar proveito das coisas que são boas para a nossa fé e viver no hoje, né? No normal. Esses exageros que às vezes nós vemos algumas pessoas dedicadas ou querendo buscar, isso se torna talvez impossível, ou às vezes torna a vida muito difícil e às vezes vai ser fonte de grande sofrimento que não tem necessidade. Então que nós possamos ser razoáveis na nossa fé. Se você está vivendo a sua conversão, busque viver a sua oração, que é necessária, a sua participação, mas de uma forma que seja viável, que seja possível realizar, né? Que não seja uma escravidão, porque senão a religião se torna um sofrimento, uma dor, né? A religião não pode ser uma prisão, a religião na verdade ela tem que nos libertar para que nós possamos contemplar mais a presença de Deus. Não significa que pensando nisso nós possamos fazer coisas que são indevidas, não. O que nós precisamos é tomar cuidado com os nossos apegos, e que Jesus está falando bem sobre a questão da necessidade do desapego,
que às vezes nos impedem de viver a nossa religião de um jeito verdadeiramente libertador. Eu peço a Deus que derrame sobre você e sua família a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã nós nos encontramos aqui na quinta-feira para seguirmos em frente a nossa caminhada diária à luz da Santa Palavra do Senhor. Até lá.